O regime iraniano está oficialmente desmoronando de dentro para fora, e seus soldados mais leais estão liderando o movimento. Em uma admissão chocante e inédita na TV estatal, um alto comandante da Guarda Revolucionária confessou que dezenas de milhares de guardas de elite bem pagos planejam secretamente desertar e se unir ao protesto. Para piorar ainda mais, até mesmo seu aliado bilionário, o Hezbollah, acabou de anunciar que não vai defender Teherã de um ataque iminente dos Estados Unidos. Essa traição em massa prova que o Ayatollah está perdendo rapidamente o controle do próprio império. Tudo começou com algo dito pelo comandante da Guarda Revolucionária. Ouça com atenção. Em todas as unidades, incluindo nossos irmãos do Ministério da Inteligência, nossos queridos irmãos da Organização de Inteligência da Faraja e da Organização de Inteligência da Guarda Revolucionária, entramos em contato com um número significativo de pessoas que estavam em processo de deserção e emitimos avisos. Dissemos a eles que estavam indo na direção errada e demos avisos. Alguns deles, cujas violações eram mais graves, nós os convidamos para conversar. Convidamos um número significativo de pessoas. Então, nossos oficiais disseram a eles cara a cara que estavam cometendo um erro. Foi dito a eles que estavam tomando atitudes que, no final das contas, iriam se voltar contra eles mesmos. Algumas pessoas cometeram violações mais graves e foram convocadas. Essas pessoas foram chamadas para conversar, aconselhadas e orientadas. Alguns deles, cujas violações foram mais graves e que insistiram em continuar nesse caminho, foram presos. Tudo isso aconteceu entre a Guerra de 12 Dias e a recente sedição, a Revolução do Leão e do Sol. Só na Guarda Revolucionária Islâmica houve vários desses casos interessantes. 2.735 pessoas foram convidadas, intimadas e orientadas contra seus erros. 13.000 pessoas receberam advertências por meio de SMS e mensagens de texto. Descobrimos um número significativo de armas não autorizadas. Descobrimos mais de 1.000 a 2.000 dessas armas. E foram presas cerca de 50 pessoas que trabalhavam diretamente com o Mossad. Além disso, foram presas algumas pessoas que tinham a impressão de que o regime está à beira do colapso. Essas pessoas estavam planejando o futuro e tiveram várias reuniões. Todos eles foram presos antes dos dias de sedição. Este é um alto funcionário do CGRI na mídia estatal iraniana, admitindo que dezenas de milhares de membros do CGRI estavam sob suspeita de simpatizar com os manifestantes. Ele vai ainda mais longe, dizendo que há pessoas em outras organizações que compartilham das mesmas opiniões. Isso é insano. O CGRI admite que suas fileiras estão comprometidas. Vou explicar por que isso é tão importante. No Irã, simplesmente apoiar o protesto faz de você um inimigo de Deus. Essa é a penalidade máxima, sem julgamento, sem defesa, direto para o corredor da morte. E ainda assim, mesmo sabendo disso, dezenas de milhares de membros do CGRI ainda estavam considerando desertar. Isso mostra o quanto a corrupção se espalhou. E aqui está o que torna isso ainda mais significativo. O CGRI não é um exército comum. Significa Corpo da Guarda Revolucionária Islâmica, não iraniana. O trabalho deles não é proteger o Irã. O trabalho deles é proteger a República Islâmica e a Revolução. Seus membros ganham salários maiores, têm status superior e melhores benefícios que os iranianos comuns, mesmo os que trabalham para o governo. Isso significa que eles devem ser leais até o fim. E o regime acabou de admitir que dezenas de milhares deles podem não ser. As rachaduras não surgem só no Irã, mas também entre seus representantes. Um membro do Hezbollah fez uma declaração notável a uma publicação francesa. O Hezbollah não responderá militarmente a uma ação dos Estados Unidos contra o Irã, desde que os Estados Unidos não assassinem o líder supremo. Isso é a ironia perfeita. O Irã gastou bilhões de dólares construindo o Hezbollah. Bilhões. E agora o Hezbollah está dizendo: bombardeiem o que quiserem, só não matem Khamenei. Infraestrutura iraniana, tudo bem. Forças armadas iranianas, tudo bem. Elite política iraniana, tudo bem também. Só não toquem no chefe. Isso não é uma aliança. Isso é uma transação.
E o Hezbollah acabou de deixar claro o quão pouco está disposto a sacrificar. O aliado mais poderoso do regime não vai defender o regime. Esse é um sinal que ninguém no Irã queria ouvir. E esse é o pano de fundo das negociações de hoje. Ambos apresentaram suas posições, mas a diferença é grande. Veja o que o Irã oferece. Limitar o enriquecimento a 3,6%, parar o enriquecimento adicional em direção ao grau de armamento por 7 anos e manter o urânio enriquecido a 60% que já possuem. Eles não vão retirar o material, mas podem reduzi-lo pela metade. Essa é a proposta. Compare com as exigências dos Estados Unidos. Os Estados Unidos querem que o Irã destrua todos os 3 locais nucleares, Fordow, Natanz e Isfahan. Entregue todo o urânio enriquecido e não querem cláusula de expiração, ou seja, as restrições ao Irã não vão expirar após 7 dias. Eles exigem que o Irã não enriqueça urânio. O país pode ter reatores, mas precisa importar o combustível. Além disso, eles querem remover apenas sanções mínimas do Irã, inicialmente, e retirar mais à medida que as condições forem cumpridas. Essas exigências são exatamente o motivo pelo qual muitos estão prevendo guerra. O Irã quer manter a capacidade de enriquecimento. Os Estados Unidos dizem que não pode haver enriquecimento nenhum. O Irã exige suspensão imediata de todas as sanções. Estados Unidos desejam suspender sanções aos poucos. Irã propõe acordo de 7 anos. Os Estados Unidos não querem prazo final. Essas posições são distantes. Por isso, os Estados Unidos não cedem quanto ao enriquecimento. O Irã afirma que nunca quis armas nucleares. O líder supremo supostamente as proibiu. Eles dizem que querem apenas energia pacífica, mas essa história está desmoronando. Um funcionário iraniano admitiu isso acidentalmente diante do mundo. Antes de mostrar o vídeo, tenho um pedido. Se vocês puderem tirar um segundo e clicar no botão de inscrever-se aqui embaixo, isso realmente nos ajuda no algoritmo. Agora vejamos o funcionário iraniano que acidentalmente revelou o segredo do Irã. Ao iniciar as atividades nucleares, nosso real objetivo era construir uma bomba. Não adianta negar. Você quer dizer que o objetivo realmente era fazer uma bomba? Sim, 100%. O objetivo real de todo o sistema e de quem iniciou era construir uma bomba. Uma vez que começamos, queríamos ir até o fim. Se mantivéssemos segredo e testássemos a bomba, tudo terminaria. Como no Paquistão, depois de começar, era preciso terminar. Foi feito assim como no Paquistão, quando começamos, tivemos que... O que você está dizendo? Nunca ouvimos essas coisas oficialmente antes. O que você diz não vai afetar as negociações. Ninguém presta atenção no que eu digo. Os estrangeiros vão acabar descobrindo de qualquer jeito. É importante ressaltar que este é o vice-presidente do parlamento iraniano, não algum apresentador de TV qualquer. Ele admite na TV iraniana que o Irã tentou construir armas nucleares há poucos anos, enquanto o país afirma ao mundo que nunca quis essas armas. Os próprios oficiais deles admitem acidentalmente o que o Irã esconde. E há outro problema: o urânio enriquecido a 60% que o Irã possui. Como venho dizendo esse tempo todo, você não precisa de 60% para energia. Você precisa de 3%, talvez até 5%. A única razão para enriquecer a 60% é que isso facilita atingir 90% grau de armamento. Aqui temos o secretário de Estado Marco Rubio ressaltando exatamente esse ponto para o público americano. Ouça só. Bem, deixa eu colocar dessa forma para você. Se o objetivo é um programa nuclear pacífico, basta seguir a maioria dos países, usar reatores acima do solo e importar combustível. Já temos acordos nesse sentido. Se realmente quisessem energia, que é algo bastante acessível e viável para muitos países, mas quando você afirma querer enriquecer profundamente no subsolo e já tem histórico de enriquecimento a 20% e 60%, além de construir mísseis que podem carregar ogivas, isso não parece alguém ou um país desinteressado em construir armas. Não é só retórica, mas ações que a sustentam. Como disse, não sou especialista, mas os Estados Unidos não querem que o Irã tenha capacidade de enriquecimento porque é fácil enriquecer urânio para energia nuclear e depois para armas nucleares. É basicamente o mesmo processo. Você precisa girar as centrífugas, certo? E para energia, você gira até que o urânio atinja 3% de pureza. Para uma bomba, você só precisa girar até atingir 90%.
Demora mais, mas o processo é o mesmo. Ou seja, se o Irã tiver centrífugas, pode produzir urânio de nível militar quando quiser, bastando mantê-las girando. É por isso que os Estados Unidos não permitem nenhum enriquecimento. O Irã simplesmente não é confiável. E isso não é algo sem precedentes. Muitos países europeus, como Finlândia, República Tcheca, Eslováquia, Hungria e muitos outros, não enriquecem seu próprio urânio. Eles importam e usam para suas usinas nucleares. O Irã poderia fazer a mesma coisa, mas não faz. E a única explicação que eles dão é que querem independência energética, ao mesmo tempo em que afirmam que nunca farão armas nucleares. Devemos confiar na promessa de dedinho deles. Não querem armas nucleares, só querem poder fabricá-las quando quiserem. Percebe o problema? O Irã parece saber que essas negociações devem fracassar, pois, enquanto diplomatas conversam, os militares treinam. A Guarda Revolucionária construiu réplicas de bases dos Estados Unidos no deserto iraniano, e eles estão disparando mísseis nelas como treinamento. Eles também transmitem esses exercícios na TV iraniana. Isso significa que eles não estão sendo nada sutis sobre isso. A mensagem é clara. Se vocês nos atacarem, nós vamos atingir suas bases. Aqui está Marco Rubio, explicando por que isso provavelmente não é uma ideia inteligente. Ouça só! Acho que amanhã Steve e Jared estarão lá, acho que eles já estão a caminho agora, na verdade. O presidente deixou claro ontem à noite que sempre prefere a diplomacia. Quero que saibam que o Irã é uma grande ameaça aos Estados Unidos há muito tempo. Eles estão em posse. Após a destruição do novo programa nuclear deles, foram avisados a não reiniciá-lo, mas continuam tentando reconstruir partes dele. Eles não estão enriquecendo agora, mas estão tentando chegar ao ponto em que no final das contas possam fazer isso. Outra coisa que eu gostaria de destacar, no entanto, é que o Irã possui um grande número de mísseis balísticos, especialmente mísseis balísticos de curto alcance que ameaçam os Estados Unidos. E nossas bases na região, e nossos parceiros na região, e todas as nossas bases nos Emirados Árabes Unidos, no Catar, no Bahrein. E eles também possuem ativos navais que ameaçam a navegação e tentam ameaçar a Marinha dos Estados Unidos. Quero que todos entendam que, além do programa nuclear, eles têm armas convencionais projetadas exclusivamente para atacar os Estados Unidos e americanos, caso decidam fazê-lo. Além disso, parece que o Irã está aumentando ao máximo suas vendas de petróleo. Por que eles fariam isso? Bem, parece que eles estão esperando que os Estados Unidos comecem a atacar muito em breve. Eles sabem que, quando isso ocorrer, as vendas de petróleo vão direto para o ralo. E é por isso que eles estão tentando exportar o máximo de petróleo possível e acumular o máximo de vendas que conseguirem. Mas isso está prejudicando a Rússia indiretamente porque, para exportar muito mais do que normalmente exportam, o Irã está oferecendo grandes descontos para o único comprador que eles têm. Esse comprador é a China. Bem, a China é o único comprador da Rússia atualmente. Agora ambos, que deveriam ser aliados, estão basicamente competindo com preços mais baixos para conseguir esse dinheiro chinês. Agora é só esperar para ver o que acontece depois das negociações. Elas ainda estão acontecendo enquanto eu gravo. Então, não esqueça de se inscrever no canal aqui embaixo. E vamos atualizar vocês assim que tivermos mais novidades. Meu nome é Sam. Te vejo no próximo vídeo.